gente vai falar de noções de eletrocardiograma aqui hoje, para que vocês entendam o básico do exame, como ele é feito. Então, para a gente começar a falar de eletro, a gente tem que entender o básico, né? Como que é feita a monitorização. Então, essa monitorização é feita com eletrodos, né, que a gente coloca sobre o tórax do paciente, e esses eletrodos detectam ondas elétricas, né, que é despolarização e repolarização do coração, né. Esses fenômenos são fenômenos elétricos, né, produzem corrente elétrica, e aí os líquidos orgânicos vão fazer a condução dessa corrente, né. E o coração, a gente já sabe que ele é uma bomba de sangue, né, que envia, que baseado na eletricidade, faz sístole e diástole, que é contrai e relaxa, né. O eletrocardiógrafo é um dispositivo que mede variação com o tempo da diferença de potencial entre dois locais. Então, gente, como que é isso? Ó? É que nessa figurinha aqui do canto. Sai um pouco desformatado, mas o texto não é tão importante, a figura é mais, né? Então, eu tenho um influxo um influxo de carga elétrica de um lado para o outro, e isso acontece a despolarização, né? Quando eu tenho o acontecimento desse influxo de carga elétrica e, consequentemente, a despolarização, eu vou ter o cardiógrafo pegando uma onda, né? O eletrocardiógrafo ele vai pegar uma onda aí, né? Que é essa condução aí de eletricidade. E aí, dependendo dessa condução, né? A gente tem aqui nessa figura que já mostra o coração, os lugares onde essa condução acontece, que ela é feita de forma sincronizada, de forma coordenada, né? E as ondas que isso vai gerando. Então, assim, né? Cada deflexão, gente, nós temos nomes, né? Então, cada deflexãozinha do eletrocardiograma é dado nome, seja ela uma deflexão normal, seja ela uma deflexão anormal, uma arritmia, né? Então, a gente consegue classificar tudo isso. Vamos tentar entender o que é normal, né? E a primeira onda que a gente tem é a onda P, né? Os átrios, gente, a onda P, ela é responsável pela despolarização do átrio, né? E os átrios, eles possuem paredes finas, né? Uma massa muscular pequena, e a onda de corrente gerada nesses líquidos orgânicos é fraca. Então, eu vou ter uma onda pequena, né? Então, onda P gerada no átrio, uma ondazinha pequena. Aqui é o formato dela, né? Depois nós vamos ter o que a gente chama de complexo QRS, né? O que complexo QRS, muitas vezes a gente chama onda R, né? Porque é aquela que está lá no topo. Ele vai ser produzido pela despolarização dos ventrículos, né? Todos vocês já devem lembrar, né, o que é a despolarização, né? Então, tem uma carga elétrica sendo conduzida do exterior para o interior da célula, né? E isso aí despolariza. Uma vez que despolarizou os ventrículos, nós vamos ter o complexo QRS. Só que se você pegar um ventrículo, né, se você for ver a densidade muscular de um ventrículo, ele tem uma massa maior, né? E uma deflexão do ECG vai ser maior, porque imaginem vocês que a corrente elétrica vai ser conduzida sobre uma massa maior, então eu vou ter uma onda maior. Então, aí a gente já pode pensar em doença também, né? Vamos lá, começando. Se eu tenho um átrio pequeno e eu tenho uma onda menor, ventrículo maior, uma onda maior, imagine a pessoa que tem um coração grande, por algum motivo patológico. Vamos lá, doença de Chagas, insuficiência cardíaca, hipertrofia do ventrículo esquerdo. Todas essas condições que aumentam o coração, nós vamos ver realmente condução no elétrico também, né? Nós vamos ver, só aqueles elétricos que a gente vê a onda muitas vezes ultrapassando até o papel, né? Por que aquele elétrico é assim? É porque nós temos uma área de condução maior, nós temos um ventrículo maior. Mas de forma normal, né, nós temos aí essa é a conformação do complexo QRS, né? Uma deflexão que a gente chama de onda Q, um ápice que a gente vai chamar de onda R e outra deflexão que a gente vai chamar de onda S. Isso aí vai ser o nosso complexo QRS. Gente, complexo QRS ele vem com várias conformações para a gente. Ó, eu tenho Qzinho, Rzão, Szinho, eu tenho Rzão, Szão,
eu tenho Qzão, Rzão, eu tenho QS apenas, eu tenho R, eu tenho QRS, RS. Todas essas conformações aqui, gente, são conformações de como o complexo QRS vai ser apresentado para a gente. Isso pode indicar um padrão de arritmia do paciente, né? Se eu tenho alterações de complexo QRS, eu tenho alterações na condução ventricular. Nós temos também, gente, a repolarização dos ventrículos, né? Que é dado como onda T. Olha só aí como que ela se apresenta para a gente, né? A repolarização vai produzir onda T, né? É uma coisa que acontece mais lentamente, né? Então, essa onda T, ela vai vir um pouquinho mais achatada para a gente e mais alargada que as outras, né? O processo de repolarização é um processo mais lento, né? Então, a gente precisa entender que onda T é repolarização, isso envolve eletrólitos, né? E aqui a onda T, a gente já tem um ponto bem interessante. Quando o paciente ele tem distúrbio de eletrólitos, sobretudo de potássio, a gente tem essa onda T bem mais apiculada. Por quê? Ele tem um influxo mais rápido, né? De potássio, que tem mais potássio ali no interior da célula, e essa onda T ela vai lá em cima. É o que a gente chama de onda T apiculada, né? Mas de praxe, ela é uma ondazinha mais alargada, assim, né? E ela representa a repolarização do ventrículo. Então, o ventrículo contrai, à medida que ele está relaxando, né? Ele vai repolarizando. Então, aí, uma figura, né? Só para vocês verem isso aí na representação anatômica, né? Então, aqui, ó, nós temos onda P. Onda P, átrio, né? Então, o impulso ele vai ser gerado no átrio, ele ativa primeiro o átrio direito, depois ele encaminhado para o ventrículo esquerdo, mas aí nós temos a ativação da onda P aqui, né? Quando a gente tem pacientes que têm distúrbios, arritmias atriais, que muitas vezes a gente vê até essa onda P duplicada, né? Porque a gente tem atraso na condução do átrio para o outro, né? Mas de praxe ela se comporta assim, né? Uma ondazinha menor, aqui é a onda P, representando aí a ativação dos átrios, né? O complexo QRS, né, vai representar a ativação dos ventrículos, né? E a onda T, que é uma onda de recuperação, né, de repolarização dos ventrículos. O coração restabelece seu estado de condução normal para iniciar um novo ciclo. Então, aqui nós temos os intervalos, né, entre as ondas, né? Então, tem a onda P. Entre a onda P e o complexo QRS, eu tenho um intervalo que a gente vai chamar de intervalo PR, né? Esse é um intervalo PR. Então, gente, muitas vezes, esse intervalo PR, ele vai vir maior, né? O paciente ele vai ter um distúrbio de condução, né? Que a gente vai ter um intervalo PR um pouquinho maior. Então, o influxo de energia para sair do átrio e chegar no ventrículo demora um pouco mais. Então, nós temos pacientes que têm alteração de PR, né? Nós vamos ter aqui o complexo QRS, né? O QRS. Aqui nós vamos ter um outro intervalo, que é o intervalo chamado intervalo ST, que aqui esse intervalo é muito importante porque a gente, baseado nesse intervalo aqui, a gente diagnostica síndromes coronariana, né? Sobretudo síndrome coronariana aguda. O paciente vai ter uma supra, que a gente chama de ST, né? Então esse intervalo é muito importante para a variação coronária, né? E onda T aqui no final. Aqui nós temos o que a gente chama de intervalo QT. É muito importante a variação do intervalo QT, porque nós temos muitas medicações que alargam esse intervalo de QT, né? Alargam a repolarização ventricular, né? Podendo gerar bradicardia no paciente, podendo gerar, inclusive, arritmias malignas, né? Fatais, né? Então, alargamento de QT, nós temos que ficar atentos. Quais medicações que fazem isso? Nós temos várias, né? E aí, o que bombou aí durante a pandemia é a cloroquina, né? Que é uma medicação que a gente tinha que ficar contando QT. Eu lembro que nos meus plantões durante a residência, no início, só para deixar claro, no início da pandemia, a gente fez cloroquina para muita gente, porque a gente não sabia, né? Ainda tratar a Covid e tudo. E aí, uma das coisas que a gente tinha que fazer era ficar fazendo todos os pacientes em uso de cloroquina, a gente fazia o eletro e contava o intervalo QT de todos, para ver se tinha um intervalo QT aumentado, né? Se tivesse com aumento de QT, a gente acabava suspendendo a dose
né? Então, gente, falando sobre o papel do registro eletrocardiográfico, ele é um papel quadriculado, dividido em quadradinhos pequenos e grandes, né? Então, aqui, olha, para vocês verem a foto, né? Aqui eu tenho um quadrado grande que tem vários quadradinhos pequenos, né? Então, um quadrado pequeno, ele tem 1 milímetro horizontal e 1 milímetro vertical. Isso aí vai representar, o milímetro horizontal vai representar cerca de 4,4 segundo, né? E o vertical, 0,1 milivolts, né? O quadrado grande, que é esse aqui, que é o conjunto de quadrados pequenos, ele vai ter 5 milímetros por 5, né? No seu eixo horizontal, nós vamos ter a representação de 0,20 segundos, né? E o vertical, nós vamos ter 0,5 milivolts. Isso é importante para a gente fazer alinhamento do exame, gente. Muitas vezes o eletro, isso aqui é programado na máquina, né? No aparelho que vai rodar o eletro. Então, se tiver uma voltagem maior, uma milimetragem maior, nós vamos ter falsas arritmias, né? O papel ele tem que estar alinhado nesse padrão, né? 5 milímetros, 5 milímetros, né? E aí, aqui a gente tem os intervalos que a gente vai contar os segundos. Então, derivações, gente. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para ficar melhor. Vamos lá. Então, derivações do ECG. Então, nós vamos ter 12 derivações, né? Nós vamos ter 6 periféricas, né? Que são 12 derivações no gerais, 6 periféricas dos membros, né? E nós temos as derivações bipolares, que é D1, D2 e D3. Como que a gente vai obter essas derivações bipolares? Nos membros do paciente, né? Membro superior direito, membro superior esquerdo e perna esquerda, né? E nós temos as derivações unipolares, que é AVR, AVL, AVF, né? Que nós vamos ter de outras 3 extremidades. Braço direito, braço esquerdo e perna esquerda. Isso gera um triângulo. E esse influxo de energia nesse triângulo, gente, vai gerar uma onda, né? E aí, gerando a onda, a gente vai ter essas derivações, tanto bipolares quanto unipolares no papel para a gente. Então, a gente vai ter isso aqui eu coloquei como padrão, mas muda, viu? Então, nós temos cor vermelho, amarelo, preto e verde, que a gente vai colocar braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, né? Essa é uma posição quase que universal, mas que tem aparelhos que é diferente. Tem um padrão europeu, padrão americano, muda de padrão para padrão. E nós temos 6 derivações, pessoal, que vão ser derivações que a gente chama de precordiais. Aquelas derivações que a gente tem que vão ser colocadas no precórdio do paciente, né? Nós temos a derivação V1, V2, V3, V4, V5 e V6, né? É muito importante na realização do exame, gente, fazer a colocação correta disso aí, porque a gente precisa identificar cada área do miocárdio, cada parede do coração baseado nessas derivações, né? Então, nós vamos ter o eletrodo explorador colocado diretamente sobre o coração em 6 locais diferentes, né? Então, aqui nós vamos ter V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Sempre lembro, nós temos a linha, né? Nós temos a linha clavicular média, nós temos a linha axilar, né? E aí aqui a gente vai sempre pensar, como que eu costumo fazer? Eu coloco o V1 e V2 e o V4 já, que geralmente é linha mamilar em homens ou em mulheres na média clavicular. E aí depois eu coloco o V3 entre os dois, né? E o V5 e o V6. O V6 aqui na linha média axilar, já quase lá, na linha da axila do paciente mesmo. Então, posições das derivações precordiais. Então, V1, quarto espaço intercostal, borda direita do externo. É esse daqui, ó. Então, a gente conta 4 espaços intercostais, borda direita do externo. O V2, ele vai ser exatamente paralelo ao V1, né? Então, aqui ele vai vir quarto espaço intercostal na borda esquerda do externo, né? V2. O V3 é um espaço intermediário entre V2 e V4, foi o que eu falei com vocês, né?
Eu faço isso na minha prática e ajuda muito, porque às vezes o V3 a gente fica meio boiando onde ele vai ficar. Então ele vai ficar entre o V2 e o V4, né? Coloca primeiro o V2, depois coloca o V4 na clavicular, né? E aí depois coloca o V3. O V4, então, é quinto espaço intercostal esquerdo médio clavicular. V5, quinto espaço intercostal esquerdo na linha axilar anterior, né? Então, eles vão ser alinhados aqui. É no mesmo espaço intercostal, mas vai mudar a linha, né? Aqui nós temos linha axilar anterior. E o V6, que é o último, é o quinto espaço intercostal na linha axilar média. Aqui. Quem faz esse exame, gente, na prática é o técnico de enfermagem, mas a gente precisa saber, inclusive, para orientar, né? Então, muitas vezes, às vezes acontece de pedir um eletro, aí você vai lá, os eletrodos estão mais altos ou mais baixos, a gente precisa saber orientar a equipe em relação a isso, né? Exatamente isso que a gente colocou aqui, né? É importante que você fique atento à instalação correta dos eletrodos dos cabos, conforme o que a gente colocou abaixo, para um diagnóstico correto e eficaz, né? Então, aí, ó, nós temos aqui, então, a colocação dos eletrodos nos membros do paciente, né? Membros superiores e membros inferiores. E aqui nós temos as derivações precordiais do paciente, né? Lembrem-se vocês, se lembra que a gente tinha visto que aqui é um triângulo, né? Um triângulo invertido, de correntes elétricas que passam. Então, muitas vezes, se eu tenho alteração desses 4 membros aqui, né? Nossas derivações, eu vou ter alteração no exame. Muitas vezes a gente acha, a perna lá de baixo não vai alterar. Não. São correntes que são interligadas. Então, a gente precisa ter o exame redondinho. Então, checa o aparelho tem aparelho que vai ser esse padrão aqui que a gente chama Flamengo Brasil, né? Que é o vermelho, preto, amarelo e verde. O pessoal costuma chamar Flamengo Brasil, mas vão ter aparelhos com outras cores, né? Então, você checa sempre o aparelho. Ele vai vir right anterior, né? Que é aqui, nós vamos ter direito anterior, right, left, né? Então, eu vou ter direito inferior, né? E aqui, consequentemente, né? Left, left, né? Que é perna esquerda inferior. Left anterior, né? Que é esquerdo anterior. Sempre olha os eletrodos, né? Dá aquela olhadinha, vai lá e coloca rapidinho. Então, aqui nós temos um registro eletrocardiográfico padrão de ritmo sinusal, né? Aqui, como a gente conversou, uma onda P menor, um complexo QRS maior, que representa o ventrículo, e uma onda Tzinha também menor. Aqui vamos... Não, esqueci. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exame, né? Para a gente ver, ó. Primeiro a gente vê o quadradinho, 5 milímetros, 0,2 segundos. O ritmo sinusal, então tem uma onda P presente, né? Eu tenho uma frequência de 60 a 100 por minuto, que eu vou já ensinar vocês a calcular a frequência, né? O ritmo é regular. Como que eu sei que o ritmo é regular, gente? Eu vou ter a regularidade entre ondas R. Então, eu vou ter uma onda R aqui, depois eu vou ter uma onda R na mesma distância aqui, depois eu vou ter uma onda R na mesma distância aqui. Quando eu tenho irregularidade, é porque eu tenho ondas R em distâncias diferentes, né? Então, eu tenho forma constante, amplitude de 2,5 aproximadamente, duração de 0,11 segundos. Isso aqui são características da onda P, tá? Positiva para cima, em D1, D2, AVF, V5 e V6, invertida em AVF. Isso aqui é a nossa posição da onda P. Então, onda P normal. Presente, frequência de 60 a 100 por minuto, ritmo é regular, forma constante. E aqui eu tenho um padrão de eletro, para vocês verem. Ó, olha o exemplo desse eletro aqui. Vamos aqui avaliar as ondas P dele, né? Vamos buscar as ondas P. Então, tem uma onda P aqui. Vamos procurar onda P. Outra onda P aqui. Outra onda P aqui. Outra onda P aqui. Outra ondinha P aqui. Muitas vezes ela fica bem discreta. Esse eletro aqui, gente, nós temos um padrão de ondas P ok. Apesar de que nós temos outras ondas
que estão com distúrbio, nosso padrão de onda P está ok, né? Aqui nós vamos falar sobre a correlação clínica, né? E as interferências. O que a gente tem de principais interferências no traçado eletrocardiográfico? Como eu falei com vocês, esquecimento de conectar algum eletrodo, operador ou paciente tocando em eletrodos quando o ECG é registrado, então a gente não pode ficar tocando nos eletrodos. Membros do paciente tocando parede, parte metálica da cama, tudo isso altera o exame. Deixar eletrodos ou placas metálicas frouxas, isso aí vai alterar. Paciente com tremor, paciente convulsionando, paciente agitado, nem adianta fazer o exame que ele vai dar alterado. Colocação indevida, outros aparelhos elétricos quando estiverem sendo usados nas proximidades, muitas vezes o paciente está com celular, então isso dá alteração, né? Nunca ligar exame canalização de O2, então ficar esperto em relação a isso. Isso aqui são os que a gente chama de pitfalls, são as principais falhas que a gente vê de exame. O que eu vejo mais na prática, né? Para dar uma alteração de exame, assim, que o paciente fica muito. Celular, joias, paciente que tem muita joia, correntes elétricas em torno disso tudo vai dar alteração no exame. Monitorização cardíaca. Vamos lá. Essa parte de monitorização cardíaca, gente, o exame ele tem duas derivações. Contudo, o paciente crítico, o nosso paciente internado, ele fica monitorizado com o cardiógrafo, né? Que é uma simplificação do eletrocardiograma para a gente ter ali no dia a dia, na prática clínica, né? Eu trouxe aqui para vocês verem, porque eu acho que essa parte é uma parte que vai ser legal de vocês entenderem, porque é o que a gente tem na prática clínica, é o nosso dia a dia quanto enfermeiro. O enfermeiro, ele pode não saber dar um eletro de 12 derivações. É tudo bem, até porque a gente não é nossa função e não é nosso papel ao dar eletro, né? Mas ele precisa saber identificar no monitor as alterações que existem, porque tem a ver com a clínica do paciente, né? Então, monitores cardíacos são aparelhos que a gente usa nas UTIs, nas emergências, à beira-leito. A principal função é acompanhar pacientes críticos, observando as principais arritmias, né? Principalmente taquiarritmias, que são taquicardias e bradiarritmias, e ser tomado medidas profiláticas, evitando intercorrências fatais. Como que é a técnica? A finalidade específica é posicionar os eletrodos de tal forma que nos forneça um sinal de grande amplitude, sem interferência, de modo a facilitar a observação das arritmias, como deixar a região precordial livre, em caso de ser necessário massagem cardíaca externa e os fios, né? Então, a gente monitoriza os pacientes, geralmente a gente coloca 2 eletrodos no ápice do tórax, 2 na base e 1 no centro, né? A região precordial a gente sempre vai deixar livre, porque se o paciente parar, a gente vai precisar comprimir ali no meio, né? Bem na região do precórdio, mais centralizado ali no externo. Então, geralmente eu gosto de deixar essa região livre. Esse é o monitor cardíaco, gente. Um monitor padrão. Então, aqui, o que ele tem para a gente de dados importantes, né? Primeira coisa, o ritmo cardíaco do paciente, né? Olha só, esse verdinho aqui é o ritmo cardíaco do paciente, aqui nós temos uma frequência de 80. Essa curva vermelha aqui é a curva de pressão arterial invasiva do paciente. Então, o paciente tem um catéter que mede a pressão arterial invasiva dele, e aí o monitor mostra para a gente também. Essa curva amarela aqui, gente, é a curva de saturação de oxigênio do paciente, né? Essa curva branca é a curva de ETCO2, que é o CO2 exalado do paciente, né? E aqui nós temos um valor de pressão arterial não invasiva, né? No caso aqui está 12/7,97. Isso aqui é um monitor que a gente usa diariamente na terapia intensiva e na emergência. Os pacientes ficam monitorizados. Aqui, como nosso foco hoje é elétrico, né? Aqui essa parte de cima, essa verdinha. O paciente fica 24 horas em monitorização eletrocardiográfica. O que a gente precisa identificar aqui? Se a frequência está ok, se o ritmo está ok, se esse paciente não está tendo interferências no ritmo, se ele não está fazendo arritmias visíveis ao monitor. Principais arritmias, né? Então, a arritmia é qualquer mudança na frequência ou na configuração das ondas individuais do elétrico, né? Chamamos de arritmia toda alteração na condução elétrica do coração, alteração de eletrólito, equilíbrio ácido-base, anox, tudo isso vai gerar alteração no ritmo para a gente, né?
Nós temos a divisão das arritmias em TAC e bradiarritmias. Taquiarritmias, arritmias com frequências cardíacas aumentadas. Bradiarritmias, arritmias com frequências cardíacas mais baixas. Aqui nós temos um exemplo de taquiarritmia, né? Isso aqui é uma taquicardia ventricular, né? Uma taquiarritmia ventricular. Vocês podem observar aqui nessa arritmia, gente, que a gente não tem um complexo QRS organizado, né? Então o ventrículo dele está desorganizado. E o ritmo bem elevado, né? Aqui, ó, nós temos nós temos QRS, 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 QRS. O ventrículo dele está batendo muito forte, muito rápido, desculpa. E aqui nós temos uma bradiarritmia. Então aqui eu tenho um ritmo, né? Eu tenho um espaço de tempo bem elevado e eu tenho um outro ritmo, né? Aí aqui eu tenho outra condução, eu tenho uma onda P não conduzida, e aqui eu tenho outro ritmo. Então, taquiarritmia e bradiarritmia. Então, nós temos as classificações de taquiarritmias supraventriculares, que vão ser taquicardias que saem do átrio, e nós temos ventriculares, que têm origem no ventrículo. As que saem do átrio, gente, nós temos essa série de arritmias, que é a sinusal. Como que é a sinusal? A taquicardia sinusal, gente, é aquela taquicardia que o paciente está com o ritmo correto, ele tem onda P, ele tem complexo QRS, ele tem onda T, e eu tenho um atrás do outro. Como que é uma taquicardia, por exemplo, de fibrilação atrial? Eu já tenho uma diferença. Eu tenho irregularidade no ritmo, eu tenho ausência de onda P, né? Como eu tenho um flutter atrial, eu já vou ter outro formato. O que é importante vocês entenderem nesse momento? Então, nós temos taquiarritmias atriais e ventriculares. As mais graves são as ventriculares, que algumas são incompatíveis com a vida, né? Sobretudo a TV e a FV, né? Taquicardia ventricular sem pulso é um ritmo incompatível com a vida, e fibrilação ventricular também é um ritmo incompatível com a vida, né? Nós temos as bradiarritmias, que é sinusal e bloqueios cardíacos, né? Bradicardia sinusal é aquele atleta, o cara que corre, o cara que muitas vezes já tem a frequência mais baixa. Você faz lá... Gente, tem paciente que faz frequência de 40, assim, normal. É um paciente que tem a bradicardia sinusal. E eu tenho bloqueios cardíacos, que são mais perigosos, né? Que são os bloqueios de primeiro, segundo, terceiro grau. Esses bloqueios, gente, eles muitas vezes podem ser incompatíveis também com a estabilidade hemodinâmica do paciente, e ele pode vir, inclusive, a desenvolver parada. O bloqueio de primeiro grau, não vou me aprofundar aqui, mas falando de forma geral, nós temos bloqueio entre a onda P e o complexo QRS. O bloqueio de segundo grau, nós já temos uma condução reduzida entre os complexos QRS, e o de terceiro grau, muitas vezes, nós não temos nem condução, né? É totalmente... o paciente faz praticamente uma assistolia. Ele faz uma onda P e não conduz. Aí ele faz uma onda P e não conduz. Aí ele faz mais uma e conduz. Fica bem lentinho o ritmo dele. Isso aí, essa arritmia já é uma arritmia, uma emergência cardiológica, a gente precisa intervir rápido. E o bloqueio de ramo é quando a gente tem um feixe de His, lá na anatomia, eu tenho um bloqueio do feixe de His. Então, aqui, ritmo sinusal a gente já viu, né? É o ritmo normal do coração, frequência entre 60 e 100, né? Nós temos onda P nítida, né? E um complexo QRS nítido e onda T, né? Aqui, um ritmo sinusal para vocês verem. Onda T nítida. Esse ritmo, gente, é o ritmo que tem que ficar aparecendo no monitor para a gente o tempo inteiro. Ritmo sinusal. Onda P nítida, complexo QRS, onda T. Taquicardias. Então, nós temos taquicardias são as arritmias que representam frequências acima de 100 batimentos por minuto. Então, elas podem ser classificadas de acordo com sua origem, em supraventricular ou ventricular, como eu falei para vocês, né? Supraventriculares são taquicardias originadas no átrio, e ventriculares são taquicardias originadas no ventrículo. Então, aqui nós vamos ter algumas taquicardias supraventriculares, eu não vou aprofundar tanto ali. Aqui uma taquicardia sinusal, gente.
como que eu observo que um ataque cardíaco é sinusal? Percebam vocês, eu tenho onda P, eu tenho um complexo QRS, eu tenho onda T. Logo em cima, logo após eu tenho onda P, eu tenho um complexo QRS, eu tenho outra onda T. Novamente, onda P, complexo QRS, onda T, P, QRS, T. E aí, essa frequência aqui, ela é acima de 100. Então, eu tenho uma taquicardia sinusal. Taquicardia atrial. Nós temos alterações da onda P. Só para vocês terem noção, isso aqui essas taquicardias atriais, elas geralmente são taquicardias que a gente não intervém como emergência. Mas aqui, para vocês verem, ó, nós temos onda P, uma frequência de onda P elevada, né? Ó, onda P isoladamente elevada. Então, a morfologia da onda P também, né? Diferente do habitual. Nós temos onda P invertida. FA, gente, é a principal arritmia que a gente tem. É importante a gente saber identificar. Nossa, ficou horrível essa resolução dessa imagem, mas aqui dá muito bom para a gente identificar uma FA. Percebam vocês. Se tiver que aprender alguma coisa da aula hoje, aprendo a identificar uma FA, porque é o que mais tem no nosso dia a dia. Eu tenho uma onda P, um complexo QRS, uma onda T, né? Isso aqui é um ritmo normal. O ECG de fibrilação atrial, gente, eu não vou ter onda P. Eu não identifico onda P. Primeira coisa. Então, não tenho identificação de onda P. Segundo ponto, eu tenho irregularidade de ondas R. Olha só aqui, para vocês verem, ó. Eu tenho R, ó a distância. Eu tenho outro R, ó a distância. Eu tenho outro R, nessa distância. Agora, olha essa distância desse R para esse R. Irregularidade de onda R. RR irregular. Essa irregularidade de onda R, gente, ela é característica da fibrilação atrial. Então, você pega no monitor, no dia a dia, você vai ver o paciente com irregularidade de RR, você já vai logo falar, ó, é uma FA. Essa arritmia que ela precisa ser tratada. Ela é uma arritmia que a gente trata com antiarrítmico e dependendo se o paciente estiver instável, a gente precisa chocar ele, que é o que a gente chama de cardioversão elétrica sincronizada. Eu já vou mostrar para vocês. Flutter atrial. Ó, gente, vou deixar a FA aqui um tempinho. Olhem bem para esse ritmo aqui de baixo da FA. Olhem bem, porque isso aqui é a principal arritmia que existe hoje. É a arritmia que tem maior incidência no mundo inteiro. Praticamente todos os idosos, a arritmia do idoso, então o fato do paciente ser idoso já é um fator de risco para ele ter FA em algum momento. Nós temos pacientes com pós-operatório de cirurgia cardíaca, todos os pacientes vão fazer FA, e a gente precisa saber identificar. Flutter atrial. Também é uma arritmia atrial, né? Então é uma arritmia da onda P, do átrio, né? Nós vamos ter contrações atriais rápidas e regulares de onda P idêntica, que é o dente de serra. Gente, o flutter, lembrem sempre, é o dente de tubarão. Aqui, ó, serrilhado. Viu esse serrilhado aqui nas ondas P? É o que a gente chama de flutter. Frequência média do flutter, 250 batimentos por minuto. O paciente tem dente de serra, 250 batimentos por minuto, flutter. O tratamento do flutter, gente, é o mesmo da FA. Então, se você tiver na dúvida entre um e outro, trata do mesmo jeito, que é antiarrítmico e, dependendo da estabilidade do paciente, choque, cardioversão elétrica sincronizada. Essas duas arritmias, gente, flutter atrial e fibrilação atrial, né, são as principais arritmias atriais que a gente tem hoje em dia, né? Então, a chance de vocês encontrarem um ECG com fibrilação atrial é muito grande, né? Então, lembre, ausência de onda P e RR regular e flutter serrilhado. Agora, as arritmias ventriculares. Elas se originam de focos ectópicos no ventrículo. O que são focos ectópicos? São focos de distribuição elétrica fora do normal, né? Fora do eixo de condução normal do coração. Elas são malignas, então muitas delas são incompatíveis com a vida, e se não tratadas, elas vão matar o paciente, né? Olha aqui um eletro de
arritmia ventricular. Qual que é a principal característica, gente, das arritmias ventriculares? A gente não tem um complexo QRS organizado. Pode procurar aqui, ó. Você não acha complexo QRS organizado. Ó. Totalmente desorganizado. Aqui nós temos ele alargado, né? No caso. Gente, se você ver essa imagem em um monitor, você vai lá, vai checar se o paciente não está mexendo, se não está com nenhuma interferência, né? Então a gente vai checar cabos, né? A gente vai checar os eletrodos, se estão bem posicionados. Se o paciente não tiver com interferência, movimentando, com eletrodos bem posicionados, nesse momento você já precisa checar o pulso dele. Porque essa arritmia aqui, que é uma arritmia ventricular, ela pode ser incompatível com a vida, né? Então você viu esse ritmo aqui no monitor. Ou então você pegou o traçado eletrocardiográfico, viu esse padrão de ritmo, ele é chamado de taquicardia ventricular. Você precisa checar pulso. Tem chance desse paciente estar vivo? Tem, mas tem muita chance dele estar em parada cardiorrespiratória, né? Então, se ele estiver em parada cardiorrespiratória, você precisa iniciar o ACLS, né? Se ele tiver pulso, você precisa tomar condutas, que é o quê? Fazer cardioversão desse paciente. Cardioversão elétrica sincronizada. Taquicardia paroxística ventricular. Essa taquicardia, a gente geralmente chama ela, gente, de torsade point, né? Que é uma taquicardia que ela vem, ela tem esse padrão aqui, ó. Nesse momento, é como se o ventrículo do paciente estivesse torcendo, né? Torcendo. Então, a gente tem esse padrão aqui, ó. Eu tenho um padrão que começa com uma frequência ok, ele aumenta a condução, né, do impulso, e ele vai reduzindo. Isso ele vai se repetindo, esse padrão, por diversos momentos. Essa arritmia, ela é tratada com magnésio, ela inicialmente é tratada com sulfato de magnésio, ou também com choque, tá bom? No paciente. Ela é menos comum, essa paroxística ventricular. Essa é a fibrilação ventricular. Esse ritmo, gente, é um ritmo de parada cardíaca, né? Nós temos uma atividade elétrica totalmente irregular, rapidamente fatal, não se distingue complexo e pode terminar em assistolia. Esse ritmo aqui é um ritmo que se você identificar esse ritmo no monitor, ele chama fibrilação ventricular. O paciente está em parada cardiorrespiratória, você precisa iniciar a CLS imediatamente. Qual que é a prioridade aqui? Choque. Se você tem um desfibrilador na mão e agora o Corém nos respalda nesse sentido, você vai fazer uma desfibrilação com carga máxima nesse paciente, imediatamente. Gel nas pás, colocou a pá, afastou todo mundo, carga máxima, choque no paciente. Esse ritmo aqui, gente, eu vou deixar mais um pouquinho para vocês identificarem. É muito importante identificar. Quando eu era aluno da FCE, uma vez eu estava lá na sala vermelha do HRC, aí eu cheguei para pegar meu plantão, né? Eu era interno, estava no último semestre já da graduação. Aí eu olhei para o monitor e vi isso. E tudo que eu sabia era só essas coisas dessas aulinhas que a gente tinha da liga e tudo, né? Mas eu já manjava, né? Eu falei, cara, eu sabia qual que era o ritmo que eu tinha que saber que o paciente ia estar morto, que é esse aqui e esse aqui, ó. Esse ritmo aqui de TV e esse aqui de FV, eu já sei que são ritmos de parada. Então eu já sabia. E aí eu cheguei, gente, eu identifiquei esse ritmo na hora, assim, no primeiro momento. Aí eu falei, cara, acho que esse paciente tá parado. Aí eu fui checar pulso. Aí eu chequei pulso. Aí eu falei bem assim pra enfermeira, eu acho que ele tá parado, olha só pra FV. Ela falou assim, não, isso aí é interferência, que esses cabos aqui é tudo estragado. Aí o moço, mas ele não tem pulso, desesperado já, né? Aí ela deixou ver, quando foi ver, realmente o paciente estava sem pulso. Então, é importante saber identificar esse ritmo de fibrilação ventricular, porque você checou esse ritmo, os cabos estão ok, o paciente está sem pulso, é choque.
E a CLS, compressão, ventilação, adrenalina, tudo isso. Extrasístole, gente. As extrasístoles, elas são bem comuns, né? Da gente observar. Geralmente a gente observa no monitor. Ela pode ser tanto atrial como ventricular, né? E ela tem algumas morfologias. A extrasístole, gente, ela não representa uma emergência cardiológica para a gente. Mas no monitor é importante a gente ver que o paciente está fazendo extrasístole. Olha só como que é. O paciente tem um ritmo normalzinho, ó. Tum, tum, tum. Aí do nada ele faz um ritmo em cima do outro. Isso aqui é uma extrasístole. Aqui, vamos ver. Ó, o paciente tem um ritmo normalzinho, ó. Tava fazendo aqui um RR, né? Fez um ritmo. Do nada ele faz um outro aqui, ó. Esse ritmo aqui é uma extrasístole que ele fez. É importante a gente ver. Quando o paciente faz muita extrasístole, na prática clínica a gente geralmente associa a eletrólitos. Então a gente precisa dosar sódio, potássio, cálcio, magnésio desse paciente, ver qual a alteração de eletrólito que ele está e corrigir isso, né? Outra formulação de extrasístole, né? Essa daqui. Ó, o paciente tem um ritmo, olha aqui. Extrasístole, depois ele vem e segue a vida dele normalmente, né? Esse padrão de extrasístole também a gente observa muito na prática. Então, se você estiver lá no seu plantão, viu isso aqui no monitor, ó, onda P, complexo TRS, onda T. Aí, do nada, vem uma aberrância. Isso aqui é uma extrasístole. Padrão juncional, acho que não é importante falar. Extrasístole ventricular foi o que a gente já viu. Olha só, o paciente vem em um ritmo, vem em uma frequência constante. Do nada, aqui, ó, o QRS dele alargado. Ó. Do nada, ele alarga o QRS e faz um ritmo atrás do outro. Aqui, esse padrão é um padrão de extrasístole. Bradiarritmias, gente. Então, nós temos bradiarritmia sinusal e bloqueios, né? A bradiarritmia sinusal, gente, é o paciente que possui o ritmo sinusal, onda P, complexo QRS, onda T, eles são mais espaçados, né? Com uma frequência menor do que 60, né? Então, muitas vezes em 40, 50, no monitor já é visível. Se ele tem onda P, complexo QRS, se toda onda P dele estiver conduzindo o complexo QRS e onda T, gente, é uma bradiarritmia que a gente chama sinusal, ó. Eu tenho o impulso sai do ritmo sinusal, passa pelo complexo QRS, depois onda T. Isso aqui, gente, essa conformação aqui é a conformação de bradicardia sinusal. Ó, o ritmo é bonitinho, eles só estão mais distantes um do outro. Bloqueios. Nós temos o BAV de primeiro grau. O que é o BAV de primeiro grau, gente? É uma diferença entre a onda P e o... basicamente, é um prolongamento entre a onda P e o complexo QRS, né? Nós temos o BAV de segundo grau, que ele vai ser MOBS tipo 1 ou 2. Vamos lá, vamos aqui mostrar para vocês. Primeiro vamos explicar. Ó. Nós temos BAV de primeiro grau. Lembre vocês que o BAV de primeiro grau é só uma diferença entre a onda P e o complexo QRS. Esse é o BAV de primeiro grau. O BAV de segundo grau, ele é MOBS tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, o que é? Pacientes que têm IAM de parede inferior, intoxicação digitálica. Basicamente, esse tipo, MOBS tipo 1 é uma diferença, olha só. Eu tenho condução do ritmo, eu tenho condução do ritmo, eu tenho condução do ritmo, aí eu venho e um alargamento, eu não tenho a condução. Esse é o MOBS tipo 1, né? Tenho conduções ok, toda onda P tem uma condução, e aí, em algum momento, ele vai lá e conduz mais lento. Aqui, ó, o MOBS tipo 2, para vocês verem. Eu tenho condução do ritmo, eu já tenho uma frequência diminuída, condução do ritmo. Aqui eu tenho uma onda P que do nada ela não conduz nada. E aí eu tenho um alargamento desse padrão. Esse aqui, MOBS tipo 2. 2 para 1. Então eu tenho duas ondas P que conduzem e uma não. E o total, que é o que eu queria que vocês se atentassem mais, é quando eu vou ter várias ondas P, gente, que não conduzem.
eu vou ter várias ondas P que não conduzem. Olha só. Preste atenção aqui, ó. Onda P que não conduz, onda P que não conduz, duas ondas P seguidas não conduzindo. Eu já posso configurar um BAVT, que é um total. Ó. Onda P que não conduz, onda P... Olha o tempo que esse paciente está ficando sem condução elétrica. Olha o tempo. Isso aqui é uma condição grave que a gente precisa tratar na emergência, né? Deixar um pouco aqui para vocês observarem bem o total, que é o mais importante, que muitas vezes pode ser incompatível com a vida. Falar aqui também, gente, sobre a diferença de fibrilação e cardioversão. Como eu sei que muitos de vocês ainda não tiveram contato, é importante saber. Se lembra lá nas arritmias, que a gente falou de arritmia atrial e ventricular, algumas arritmias a gente cardioverte e outras a gente desfibrila, né? As arritmias que a gente cardioverte são principalmente as arritmias atriais. O que é a cardioversão, gente? Cardioversão, a gente vai sincronizar o choque na onda R do paciente. E ele vai dar o choque naquela onda certinha, com uma carga menor, né? Então, a gente não vai reiniciar totalmente o coração do paciente, vai ser diretamente na onda R. A desfibrilação, ela é em casos que a gente vai zerar o coração do paciente. Uma carga maior, e os ritmos que pedem desfibrilação são aqueles que eu falei que são fatais, que é a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, né? Então, quando a gente tem uma fibrilação atrial, ó, ritmo atrial, que eu tenho você lembra que eu falei que eu tinha um RR irregular? Então, eu vou dar uma cardioversão elétrica sincronizada. O choque vai ser direto na onda R dele. Agora, se eu precisar desfibrilar, eu vou ter um choque que vai dar em todo o complexo QRS do paciente, ele vai zerar. Esses procedimentos eles precisam ser feitos com sedação, né? Aqui tem propofol, etomidate, diazepam e dormonide. O que a gente mais usa? Etomidate. Propofol não é uma sedação que a gente costuma usar em paciente cardiopata, né? E a analgesia que a gente usa com fentanil, meperidina e morfina. Geralmente a gente faz uma morfina dose pouca ou um fenta dose pouca também, para fazer esse procedimento de choque. Então, desfibrilação elétrica é um procedimento que dá um choque não sincronizado no músculo cardíaco. Esse choque despolariza em conjunto com todas as fibras musculares do miocárdio. Então, eu vou ter utilização dele somente em TV e FV. E aí, a cardioversão, quando eu falei para vocês, ela é feita de maneira sincronizada na onda R do paciente. Marca-passo. Deixa eu mostrar para vocês. Nós temos vários tipos de marca-passo, gente. Esse aqui é um marca-passo que a gente chama de transvenoso. A gente usa ele na emergência, ele é passado pela veia do paciente, quando o paciente tem bradicardias na emergência. Esse aqui é o que a gente chama de marca-passo definitivo, ele é feito por procedimento cirúrgico, e ele vai ficar no paciente que tem arritmias bradicardias crônicas, né? O paciente fica ali anos e anos com bradicardia, né? E aí se descobre isso, geralmente por meio de um desmaio, de uma síncope, e ele vai ficar com esse marca-passo aqui para sempre. Se a gente tiver uma aula só de bradicardias, aí a gente consegue falar melhor de marca-passo. Então, esse aqui é o marca-passo definitivo, né, que a gente chama, né? O venoso, gente, a gente consegue controlar ele por esse aparelhinho, né? Na emergência a gente faz. E a gente tem aqui as pastas, a gente chama que são pastas de marca-passo que a gente tem ali, que é o marca-passo transcutâneo, né? A gente coloca na emergência também. O paciente está em bloqueio atrioventricular total. Eu não consigo passar um venoso agora. Eu não vou levar ele no centro cirúrgico para instalar o marca-passo. A gente põe as pastas de marca-passo ali, né? Transcutâneo. Cuidado para a realização do ECG, né? A gente precisa ter realizado da melhor forma possível, né? A gente precisa saber colocar os eletrodos, né? O paciente UTI, ele precisa ficar em monitorização contínua, né? Os sinais vitais a gente afere de 2 em 2 horas. O nível de consciência desse paciente ele precisa ser avaliado, né? Se ele tiver desmaio, síncope, é sinal de arritmia, né? Cuidados com o tubo, né? Com intubação, a gente precisa ter sempre esse cuidado. Então, aqui, como eu falei, sinais vitais de 2 em 2 horas, monitorização cardíaca frequente. Os pacientes em terapia intensiva, a gente sempre está monitorizando, além do eletro, raio-x de tórax, exames que nos auxiliam, gasometria, né, para a gente ver o padrão respiratório desse paciente, padrão ácido básico dele,
enzimas cardíacas para a gente ver se esse paciente não está tendo infarto, eletrólitos, que são muito importantes no ECG, como eu disse para vocês, é influxo de energia de fora para dentro da célula. A gente dosa diariamente na terapia intensiva. Dieta, né? A gente geralmente, esses pacientes cardiopatas, a gente geralmente deixa uma dieta hipossódica, né? Para que a gente não tenha elevação de sódio, elevação de pressão e elevação de ritmo também. Cuidar de oxigenoterapia desse paciente. Balanço hídrico, o quanto que entra de líquido nele e o quanto que sai de líquido dele é muito importante. Então, na terapia intensiva, a gente tem isso aí controlado de 2 em 2 horas. Porque, gente, se eu estiver entrando muito volume e estiver saindo pouco, significa que esse paciente já está aí com algum distúrbio urinário, né, dos rins. Agora, se esse paciente estiver urinando muito, pode dosar potássio e sódio, porque você vai ver que ele vai começar a fazer distúrbio eletrolítico, então a gente precisa ter isso em mente. Via venosa sempre em mãos, né, é importante a gente ter observação contínua desse paciente, né. Vamos ver o que a gente ainda não viu. Então, assim, assistência de enfermagem paciente UTI, né? Então, se o paciente está em arritmia, gente, aqui eu tentei trazer essa foto, ficou um pouco... A gente precisa saber que esse paciente precisa estar monitorizado o tempo todo, 24 horas monitorizado. Além de estar monitorizado 24 horas, a gente precisa fazer o controle de tudo isso que eu falei para vocês. Sinais vitais, dor. Então, eu preciso entrar no leito para ver se esse paciente está sentindo dor. Pressão arterial, se ele tiver sinais de instabilidade hemodinâmica, ele pode precisar ser chocado, né? Sobretudo nas taquiarritmias. Se ele tiver sinal de instabilidade hemodinâmica, ele pode precisar receber um marca-passo nas bradiarritmias. Tudo isso a gente precisa ter em mente no paciente crítico, né? Procurar a causa do ritmo é sempre importante. Pacientes que fazem uso de entorpecentes, sedativos, medicação digitálica, geralmente eles tendem a fazer bradicardia. Em bloqueios, a gente precisa suspender dose de digitálicos. Paciente que usa digoxina, né? Tomar suas condutas e acionar a equipe médica.